Atos capítulo 2, versículo 42 em diante diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios. Sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O grande projeto de Deus sempre foi estabelecer o seu reino e o seu governo na terra. Então, quando Deus cria o jardim e coloca o homem, ele está confiando no homem esse governo. O homem começa então a administrar e a governar as coisas de Deus. Deus dá uma família para o homem, para que esta família ela fosse exemplo na terra e assim expandisse dentro da terra uma família sacerdotal, uma família que tinha sobre ela governo e domínio sobre todas as coisas. Mas quando o homem se perde, acontece algumas situações adversas e o homem começa a lutar pelos seus interesses e não pelo interesse de Deus. Então, quando nós olhamos o homem construindo a primeira cidade longe daquilo que Deus tinha como propósito, ele dá aquela cidade a outro homem. Ele começa a idolatrar o homem. E Deus sempre continuou procurando na terra homens para que mudassem a história, para que pudesse trazer de volta à terra esse domínio e esse governo de Deus. Então, quando Yeshua ele vem à terra, ele vem justamente para restaurar aquilo que estava perdido, aquilo que o homem tinha quebrado lá atrás. Ele vem restaurar todas as coisas, mas dentro disso ele não vem para trabalhar sozinho. Ele vem para ajuntar um povo e esse povo estabelecer as vontades de Deus na terra. Diz que ele escolhe 12 homens, um com personalidade diferente do outro, um com características diferentes do outro. E dentro disso, ele começa então a ensinar como que eles deveriam se portar. Não é porque tinham características diferentes, não é porque tinham ideias diferentes, que eles lutavam pelas suas causas. Mas eles entenderam que eles precisavam lutar pelo propósito de Deus e assim começar a estabelecer o reino de Deus na terra. Então eles começam a andar juntos e iam assim estabelecendo esse reino na terra. O grande problema nos dias de hoje é que o homem decidiu andar sozinho. O homem decidiu seguir a sua vida sozinho. Ele decidiu não andar com ninguém e não depender de Deus, mas depender das suas forças e daquilo que ele entende como ideologia. E esse é o grande problema do que estamos vivendo nos dias de hoje. O homem, por querer viver os seus interesses e deixando os interesses de Deus de lado, ele começa a servir a uma coisa chamada dinheiro. E quando o homem começa a servir o dinheiro, automaticamente ele começa a se afastar de Deus. Porque a Bíblia diz que eu não posso agradar a dois senhores. Ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a riquezas. Então, eu agradando a riquezas, eu começo a me afastar de Deus. Não é que Deus se afasta de mim, mas eu começo a ter um outro senhor. Então Deus, como é um ser educado, ele deixa que eu fique debaixo desse senhorio, mas sempre de braços abertos para que quando eu reconheça os meus erros, eu possa voltar e caminhar com ele. Esse é o grande poder de Deus. Sempre esperar de mim e de você uma mudança, e assim ele continuar estabelecendo sobre mim e sobre você o propósito dele na terra. Mas quando eu sirvo a Deus, a palavra diz que eu tenho que buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as
outras coisas ou as demais coisas irão ser acrescentadas na minha vida. Quando eu começo a servir a Deus, buscando o seu reino, buscando a sua justiça, Ele vem acrescentando as coisas que são necessárias na minha vida. Então, o dinheiro ele não se torna o meu senhor, mas ele se torna o meu servo. E quando ele se torna o meu servo, eu começo a andar não debaixo de uma hierarquia dele, mas eu começo a andar debaixo de uma hierarquia de Deus, de um governo de Deus, e eu começo a estabelecer a vontade de Deus na terra. E esse é o grande problema nos dias de hoje, porque o homem decidiu andar de acordo com a sua vontade e não com a vontade de Deus. Então, querendo viver a sua vontade, as suas ideologias, os seus achismos, esse homem começou a buscar poder, começou a querer buscar governo. E esse é o grande problema e esse é o grande complexo de tudo isso que estamos vivendo, porque o homem, em busca do seu poder, ele acaba se esquecendo do próximo e ele acaba prejudicando o próximo para ter aquilo que ele almeja. É complicado, né? Mas esta é a verdade. Então todo esse caos é porque o homem quer governo. E quanto mais governo ele quer, mais ele precisa prejudicar os outros governos. Mais ele precisa derrubar os outros governos. Mas quando eu tenho Deus como cabeça, eu não me importo com os outros governos. Porque eu entendo que tudo é dele. E tudo se move de acordo com a vontade e o propósito dele na terra. E isso tem acontecido não só dentro do meio político, mas infelizmente isso se expandiu para as igrejas. Ou eu posso inverter, isso acontece nas igrejas e se expandiu no meio político. Porque se a igreja ela fosse uma igreja posicionada na terra, o meio político serviria à igreja. E não a igreja ficaria no domínio do mundo político. Então, uma igreja forte, ela dita as regras, ela dita as ordens. E é o que nós necessitamos nos dias de hoje, de igreja forte. Então, quando eu, dentro da minha vontade, dentro do meu egocentrismo, dentro da minha ideologia, eu busco os meus interesses e não os interesses de Deus, a placa da minha igreja, a minha denominação, ela se torna algo mais importante para mim do que o próprio Deus. Então eu começo a viver o que eu acho que é bom, e eu servindo ao dinheiro, eu começo a perder o propósito de Deus como igreja na terra. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Muitas igrejas têm vivido os seus propósitos, os seus deleites, as suas vontades. E sendo assim, tem criado uma divisão até mesmo no meio evangélico, gospel, cristão. Não importa, porque está dividido. O que eu e você precisamos entender que não é isso que Deus quer. Então eu acredito que todo esse momento de pandemia é para que eu e você caia numa reflexão de que se eu e você não andarmos unidos dentro do propósito de Deus, de estabelecer a vontade de Deus na terra, nós podemos passar por muitos desastres como esse do que viver as promessas de Deus. Mas eu profetizo que depois de tudo isso, dessa pandemia, você vai entender que você não precisa andar sozinho. Eu vou entender que eu não posso andar sozinho e que juntos somos melhores. E era isso que esses discípulos faziam. Eles perseveravam em comunhão, em oração. Eles tinham dado como princípio o propósito de Deus e não o propósito deles. Eles andavam em comunhão, eles tinham temor. E tendo temor, andando em comunhão, os prodígios começavam a acontecer, os sinais começavam a aparecer. Então, eles tendo esses sinais, o que eram esses sinais? Era algo que transcendia o curso normal da natureza. Era algo que se formava no mundo invisível e se tornava no mundo visível. Então eles sabiam o que estava prestes a acontecer. Quando eles venderam as suas propriedades, justamente dentro desse propósito, eles já sabiam que eles poderiam perder as suas propriedades, mas eles não se preocupavam com o que eles tinham, eles se preocupavam com aquilo que eles poderiam ter em Deus. Então o que eu aprendo é que juntos nós podemos construir muito mais, porque depois que descemos à sepultura, não vai importar o que eu tive na terra, mas vai importar o que eu fui na terra, o que eu sou na terra. Isso sim vai determinar a minha vida depois da sepultura. Isso sim vai determinar
a minha eternidade. Porque não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu sou que vai me aproximar de Deus. Se você pegar muitas pessoas com grandes riquezas, mas agora nessa pandemia, somos todos iguais. Estamos todos sujeitos. O que vai diferenciar talvez um tratamento. Mas quando descer a sepultura, vamos ser todos iguais. E o que vai diferenciar daí para frente é o que nós fomos na terra, o que nós se tornamos na terra. Então eu te abençoo para que depois de tudo isso você possa se tornar um em Deus, comigo, como eu, com você, e assim as igrejas possam se tornar uma e se tornar uma igreja forte na terra. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus amigos, em nome de Yeshua HaMashiach, que você possa ficar debaixo dessa palavra. Amém?